Irmãos e irmãs, a palavra de Deus desta segunda-feira da 13ª semana do tempo comum nos chama a meditarmos sobre podemos dizer, uma única palavra, claro, uma frase, um segmento de Cristo. Uma palavra, segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o momento em que nós iniciamos a nossa vida, e sobretudo a vida religiosa, através do batismo, nós somos chamados a tomarmos uma decisão, ou melhor, tomamos uma decisão, ainda que no batismo, essa decisão ali embasada, alicerçada na atitude de nossos pais, que escolheram para nós o batismo e que nos conduziram nos primeiros anos de vida, nos primeiros momentos, nos primeiros passos na fé, mas nós escolhemos seguir fielmente os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. O segmento de Cristo, ele comporta diversas atitudes. Primeiro, a atitude que o próprio Jesus deixa bem claro, na outra passagem do Evangelho, quando ele diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar é a palavra-chave para quem quer seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje no Evangelho, São Mateus, duas pessoas se propõem a seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Um mestre da lei, que disse: Jesus, Senhor, mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus não o deixa iludido, mas esclarece para ele em que se comporta o seguimento de Cristo. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, o seguimento não é só para as vocações que nós chamamos ministeriais, toda vocação é ministerial, né? Para o sacerdócio, não. Para o diaconato, para o episcopado, não. O segmento de Cristo é a vocação do ser cristão. Claro que também comporta, sem dúvida alguma, podemos aplicar esse segmento também ao diaconato, sacerdócio, episcopado. Mas aqui podemos dizer, diante da multidão que o cercava, Jesus se retirou e podemos aplicar esse segmento a todas as pessoas. E a primeira renúncia que somos chamados a fazer é ao pecado. Renunciarmos ao pecado. Aliás, no batismo, nós, por 3 vezes, respondemos: renuncio. Renunciais ao demônio, renuncio às suas obras, e a tudo que vos desune, renuncio. E a tudo que possa vos causar dano, renuncio. E esta renúncia, ela tem que ser uma renúncia afirmada a cada momento da vida, confirmada em cada instante da nossa caminhada de fé. Eu digo que o batismo não é algo que ficou no passado, lá atrás, há 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 100 e poucos anos atrás. Não. O batismo é o sacramento que nos acompanha todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa existência. Por quê? 2 ações básicas assumimos no batismo: a renúncia ao pecado e a tudo que nos atrapalha a seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, e a fé. Segundo as 3 perguntas seguintes do batismo: creis em Deus Pai Todo-Poderoso, no Cristo, no Espírito Santo, na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica? Creio. Por 3 vezes nós também nos comprometemos em professar e tornar a fé vida para cada um de nós. Por
Por isso Jesus hoje, nessas duas pessoas que se põem no segmento de Cristo, não deixa dúvida. Como diz, primeiro esclarece: seguir a Cristo não é abraçar um estado de acomodação. Pelo contrário, é desinstalar-se. Por isso Jesus diz: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele vai aonde for preciso. E Jesus assim o fez. Quando queriam prendê-lo numa cidade, ele ia para outro lugar, para que ali também aquelas pessoas pudessem receber a salvação. Quando enviou os seus discípulos, ele os enviou para levar a salvação a todos os lugares. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão de cada cristão, de cada cristã. Não instalar-se, mas desinstalar-se. Estar, de fato, a serviço do reino de Deus. E em qualquer situação que Ele nos colocar. Aqui uma reflexão mais pormenorizada. Às vezes as pessoas procuram esquivar-se de algumas situações, não querendo assumir algumas situações, alguns problemas. Na família, quando surgem problemas mais fortes, mais acentuados, quando surgem barreiras mais complicadas de serem transpostas, as pessoas às vezes querem deixar. Não. Assumir o compromisso, seguir a Cristo, é de fato continuar a sua missão. No trabalho, em qualquer lugar, a missão, de fato, que Jesus confiou é segui-lo em todas as situações, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, sem esquivar-se, como diríamos, sem sair pela tangente, mas assumir o compromisso de renunciar ao pecado e abraçar a fé no Cristo ressuscitado em todos os momentos. Segundo e último, brevemente, o segundo modelo de seguimento de Cristo é aquele que às vezes quis seguir, mas quis voltar também para casa. E Jesus responde de maneira bem enfática: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Claro que é uma comparação, uma frase usada e muito usada na sua época. Mas para nós hoje o significado é que o essencial é o seguimento de Cristo. E o discípulo, a discípula de Cristo, o cristão, ele tem que estar atento, ela tem que estar atenta ao essencial. Que bom, nós nesse período podemos perceber o que é essencial, os três conceitos, três separações que gosto de fazer: o essencial, que não pode faltar, o secundário, que podemos ter, mas se não tivermos agora, podemos ter posteriormente, ou podemos chegar até nem ter, e o supérfluo, que não precisamos ter. E Jesus aqui faz essa distinção. Deixa, porque quem não procura o reino de Deus, não procura o essencial. Quem não segue o reino de Deus, não segue o essencial. Claro que não é deixar a pessoa, é evangelizá-la, é trazê-la para o essencial. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, também hoje, esse chamado de Cristo, que Cristo nos faz, acolhamos o seu chamado, o segue-me. Assim como todos os apóstolos seguiram a Cristo. Ontem celebramos a festividade de São Pedro e São Paulo. Jesus, diante de Pedro e André, seu irmão, disse: deixai as redes e doravante sereis pescadores de homens. E eles deixaram tudo e seguiram a nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas enfático para o evangelho de hoje, que assim concluímos a nossa reflexão, é o chamado de São Mateus. Quando Jesus chamou Mateus, na coletoria de impostos, ele disse: segue-me. E Mateus deixou tudo e seguiu a nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir comporta, como já mencionamos, mas agora pormenorizadamente, uma mudança de pensamentos. Seguir comporta uma mudança de palavras. Seguir a Cristo comporta uma mudança de atitudes. Que assim, caríssimos irmãos e irmãs, no seguimento de Cristo, cada cristão, cada cristã e cada membro da nossa comunidade paroquial possa cada vez mais crescer nesse segmento, possa galgar os degraus da fé, crescendo cada vez mais no conhecimento e na prática da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.